E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Estamos de volta para continuar os nossos comentários sobre o Sermão do Monte. Lembrando que a gente já tem 6 partes aí do Sermão do Monte, que a gente gravou já comentando os capítulos 5 e 6 de Mateus. E são muitos temas, né, os mais variados. Você pode entrar lá no nosso canal, AnteJR, e acessar aí os nossos vídeos antigos. E hoje a gente vai para a 7ª parte do Sermão do Monte. E a gente vai começar a partir do capítulo 7 de Mateus, tá? Lembrando que eu estou lendo aqui, fazendo esses comentários na NVT, na nova versão transformadora. E a gente dividiu o capítulo 7 de Mateus em 4 partes para a gente comentar essas últimas 4 partes do Sermão do Monte, né? São elas... a gente vai falar sobre o julgamento hoje, se julgar ou não julgar, né? Depois sobre oração novamente, sobre as 2 estradas, né? Lembra da estrada estreita, né? Da estrada larga, os falsos e os falsos profetas nesse mesmo dia. Depois, para acabar, os 2 fundamentos e a conclusão do Sermão do Monte. Então, julgar ou não julgar, que é uma grande dúvida entre os cristãos, entre as pessoas, será que julgar é correto? Será que julgar é errado? Então, para início de conversa, para introdução, a gente tem que entender que não é todo tipo de julgamento que é proibido, ok? Em 1 Coríntios, mesmo 2 Coríntios, não lembro, Paulo diz o seguinte, para os cristãos não procurarem a justiça terrena para julgar os seus casos, tá? Eles deviam julgar entre eles, porque futuramente os cristãos reinarão junto com Cristo, né, e julgarão as causas. Então aqui nós já podemos julgar, quer dizer, é um tipo de julgamento esse. Então nem todo tipo de julgamento é errado. Mas qual o tipo de julgamento correto e qual o tipo de julgamento certo? E Jesus começa aqui no capítulo 7 de Mateus falando sobre o julgamento errado. Qual julgamento é errado? Né? Jesus vai falar sobre isso aqui nos primeiros 5 versículos. Qual julgamento é errado? Então Jesus disse, não julguem para não serem julgados, pois vocês serão julgados pelo modo como julgam os outros. O padrão de medida que adotarem será usado para medida. Então, o que Jesus está querendo dizer aqui? Jesus está falando o seguinte, olha, se você absolver alguém, ou se você condenar alguém, você será julgado da mesma forma. Dessa forma que você fizer, se você condenar alguém por certo tipo de erro, por certo tipo de pecado, quando você estiver na mesma situação, você vai ser condenado ou absolvido da mesma forma como você aplicou, que é uma espécie aqui de lei da retribuição. Então, muito mais que julgar, aqui esse tipo de julgamento que Jesus está condenando, né, que é justamente o julgamento que já traz a sentença, né? E quem traz a sentença é somente Deus, né? Nós podemos criticar, nós podemos falar das coisas, nós podemos fazer um julgamento correto e sensato das coisas, mas quem traz a sentença final para uma pessoa é somente Deus. Então Jesus continua falando sobre o julgamento errado, e ele diz o seguinte, por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo? Tá? E em outras versões é irmão. Eu acho a palavra irmão melhor para cá, porque Jesus está se tratando justamente de pessoas que servem a Deus. Enquanto há um tronco em seu próprio olho, como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco de seu olho, se não consegue ver o tronco em seu próprio olho? Né? Hipócrita. Então, essa palavra aqui é importante. No início do versículo 5 aqui, na Bíblia de Genebra, né? Também, quase todas as Bíblias trazem hipócrita, né? Então, esse é o julgamento errado, segundo Jesus. Primeiro, o julgamento que já traz uma sentença. Não, a pessoa é assim, a pessoa é daquele jeito, a pessoa não presta, né? Quantas vezes a gente fala isso? Aquela pessoa não presta, né? Ou aquela pessoa é boazinha demais, é um herói. É o tipo de julgamento que traz a sentença precipitada. Em segundo lugar, um julgamento hipócrita. Jesus fala, primeiro, livre-se do tronco em seu olho
então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. O que Jesus quer dizer aqui é o seguinte, fala, olha, não é errado que você chegue a uma pessoa e alerte, advirta ele do seu pecado. Quando a gente vai pregar o evangelho, a gente tem que falar sobre pecado, a gente tem que falar sobre condenação, a gente tem que falar sobre o inferno. Mas Jesus está falando aqui o seguinte, fala, olha, a correção deve ser feita em amor, deve ser uma correção, não uma aplicação de sentença, porque todos nós somos pecadores. E outro ponto que a gente pode falar é o seguinte, por exemplo, você está vivendo um certo tipo de pecado, então você não tem autoridade, não tem moral para condenar a pessoa que também está vivendo o mesmo pecado que você, tá? Mas se você tem suas fortalezas, se você é forte em algumas coisas, claro que você pode ajudar as outras pessoas. Claro que a gente pode, por exemplo, assistir um jornal ou ver a justiça operando, ou descobrir que alguém caiu em corrupção, não sei o que. A gente pode criticar, a gente pode falar sim, lógico, ainda mais sobre pessoas que estão sob autoridade sobre tantas coisas. Mas Jesus fala que o julgamento que já traz uma sentença em si e o julgamento hipócrita, né, ele é errado, tá? Mas há um julgamento certo também que Jesus vai falar aqui no versículo 6, né? As pessoas geralmente param nesses 5 versículos, fazem toda uma doutrina em cima disso. Mas o versículo 6, olha o que Jesus fala, olha só que palavras fortes. Não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Quem eram os cães? Quem eram os porcos para os judeus que estavam ouvindo Jesus? Eram os gentios. Eram as pessoas que não estavam na aliança com Deus. Eram as pessoas que não eram de Deus. Então Jesus está falando para esse povo judeu que considera o outro povo como cães e porcos, e Jesus usa essa linguagem justamente para mostrar aqui um pouco do julgamento que é correto. Ou seja, aquela pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus, aquela pessoa que é descrente, aquela pessoa que resiste à palavra de Deus, você vai falar de Jesus para ela, você vai falar do amor de Deus para ela, você vai falar da igreja para ela, e ela não aceita, e ela se revolta, ela não quer nada, então, nesse caso, você pode tomar uma decisão e falar, olha, eu não vou continuar tentando levar o evangelho para a pessoa que não quer. Eu não vou ficar batendo, né, em algo que a pessoa não quer. Ela vai acabar pisoteando, ela vai acabar falando mal, né, ela vai acabar se revoltando, se voltando contra nós e nos atacamos. E não é isso que acontece quando as pessoas se revoltam, quando você fala a verdade. Às vezes, quando você fala a verdade, não só questão do evangelho, as pessoas se revoltam, se atacam. É isso que Jesus está falando. Olha, não dê isso para essas pessoas. Lembrando que Jesus, ao tratar com os fariseus, ele usou de um tipo de julgamento, que é o julgamento que é correto. Ele chamou os fariseus de raça de víboras. Por quê? Porque eles não queriam ouvir o evangelho. E esse julgamento de Jesus foi correto. Muitas vezes o apóstolo Paulo falou para as pessoas que não queriam ouvir o evangelho, falou para elas, vocês não querem ouvir o evangelho, então vocês estão perdidos, vocês estão condenados porque vocês não querem ouvir o evangelho. Então esse também é um julgamento correto. Então nem todo julgamento é errado e nem todo julgamento é certo. A gente tem que ir à palavra de Deus, tem que ir à Bíblia para ver o que é certo, o que é errado. Uma regra de interpretação, e para deixar para vocês no final, é tomar cuidado com as generalizações. A pessoa pegar um versículo, texto, e fazer uma generalização, toda uma teoria, uma doutrina em cima de alguns versículos, tá? Então, depois a gente continua com os nossos comentários do Sermão do Monte. Próximo tema, a gente vai falar um pouco sobre oração também, não é? Que vai ser a 8ª parte. Então, obrigado aí a quem assistiu no Facebook, quem assistiu no Instagram, quem vai assistir. Entre no nosso canal lá, AnteJR, tá bom? Se inscreva, deixe seu comentário e até a próxima. Muito obrigado.